É chamada Guerra Fria porque não houve uma guerra direta entre superpotências, dada a inviabilidade da vitória em uma batalha nuclear. Divisão do mundo em dois blocos. Na Conferência de Yalta, realizada em fevereiro de 1945, na Crimeia, o primeiro-ministro da Inglaterra, Winston Churchill, o presidente Franklin Roosevelt dos Estados Unidos e Joseph Stalin, que governava a União Soviética, reuniram-se para decidir qual seria o destino da Alemanha, cuja derrota na Segunda Guerra Mundial já era dada como certa. Nessa mesma reunião, ficou decidida a criação da ONU, Organização das Nações Unidas. E ainda tornou-se evidente a separação do mundo em dois blocos com ideologias diferentes, um lado capitalista, governado pelos Estados Unidos, e outro socialista, governado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Com isso, a militarização do mundo atingiu níveis assustadores. Aconteceu após a Segunda Guerra Mundial e durou até a queda do Muro de Berlim em 1990. Plano Marshall e Comecon. As duas potências desenvolveram planos para ajudar economicamente os países membros. No final da década de 1940, os Estados Unidos colocaram em prática o Plano Marshall, oferecendo ajuda econômica, principalmente através de empréstimos para reconstruir os países capitalistas afetados pela Segunda Guerra Mundial. Já o Comecon foi criado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas em 1949, com o objetivo de garantir auxílio mútuo entre os países socialistas. Os Estados Unidos lideravam o bloco capitalista, do qual faziam parte também a Europa Ocidental, a América Latina e o Japão. A União Soviética liderava o bloco socialista, que, além das repúblicas socialistas soviéticas, teve a participação da Polônia, Tchecoslováquia, Hungria, Iugoslávia, República Democrática da Alemanha, Alemanha Oriental, Bulgária e Albânia, países que se tornaram socialistas após a Segunda Guerra. O bloco capitalista se organizava militarmente na Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, criada em 1949, enquanto os socialistas formavam o Pacto de Varsóvia, a partir de 1956. A OTAN e o Pacto de Varsóvia tinham o objetivo de garantir ajuda militar aos países membros em caso do ataque do bloco adversário. A estratégia da União Soviética e dos Estados Unidos era criar um clima de risco iminente de guerra. Para tanto, criaram duas políticas. Corrida armamentista. Cada uma das potências justificava os gastos alegando que precisava de armas mais poderosas e exércitos maiores para se defender, caso houvesse uma guerra entre os dois blocos. Corrida espacial. Desenvolvida sob a égide da disputa política entre as duas potências. Cada vitória obtida era motivo de grande propaganda por parte do bloco vitorioso. Guerra da Coreia. Entre os anos de 1951 e 1953, a Coreia foi palco de um conflito armado de grandes proporções. Após a Revolução Maoísta ocorrida na China, a Coreia sofre pressões para adotar o sistema socialista em todo o seu território. A região sul da Coreia resiste e, com o apoio militar dos Estados Unidos, defende seus interesses. A guerra dura 2 anos e termina em 1953, com a divisão da Coreia no paralelo 38. A Coreia do Norte ficou sob influência soviética e com o sistema socialista, enquanto a Coreia do Sul manteve o sistema capitalista. Guerra do Vietnã. Este conflito ocorreu entre 1959 e 1975 e contou com a intervenção direta dos Estados Unidos e da União Soviética.
Os soldados norte-americanos, apesar de todo o aparato tecnológico, tiveram dificuldades em enfrentar os soldados Vietcongs, apoiados pelos soviéticos, nas florestas tropicais do país. Milhares de pessoas, entre civis e militares, morreram nos combates. Os Estados Unidos saíram derrotados e tiveram que abandonar o território vietnamita de forma vergonhosa em 1975. O Vietnã passou a ser socialista. As relações entre as duas potências pareciam sempre tensas, mas, sabemos hoje, a guerra entre elas não eclodiu. Provavelmente todo o arsenal atômico foi construído apenas para exibir força. Mas isso não significa que o mundo viveu em paz. Ao contrário, guerras e revoluções que envolviam direta ou indiretamente norte-americanos e soviéticos foram constantes durante o período da Guerra Fria. Os países de terceiro mundo foram os principais alvos. As duas superpotências queriam atingir esses países para ganhar aliados. A falta de democracia, o atraso econômico e a crise nas repúblicas soviéticas acabaram por acelerar a crise do socialismo no final da década de 1980. Em 1989, cai o Muro de Berlim, e as duas Alemanhas são reunificadas. No começo da década de 1990, o então presidente da União Soviética, Gorbachev, começou a acelerar o fim do socialismo naquele país e nos aliados. Com reformas econômicas, acordos com os Estados Unidos e mudanças políticas, o sistema foi se enfraquecendo. Era o fim de um período de embates políticos, ideológicos e militares. O capitalismo vitorioso, aos poucos, iria sendo implantado nos países socialistas.